Apenas um Show tá oficialmente de volta. E sinceramente, nunca foi tão bom ser fã do Cartoon Network desde a Era de Ouro. Mas agora que o show voltou com as fitas perdidas e todo mundo tá falando sobre isso, tá na hora da gente falar sobre a maior polêmica desse revival, que é a nova dublagem. Então fica nesse vídeo porque hoje eu vou te explicar porque cada personagem de apenas um show, as fitas perdidas, estão com as vozes tão diferentes e qual é a verdade por trás de toda essa mudança. Pyrolito. O Pyrolito é literalmente uma das peças-chave para a existência desse revival e a primeira polêmica de As Fitas Perdidas até agora. Eu quero aproveitar a minha fita com as minhas lembranças. A nova voz do personagem é feita pelo Milton Parisi, que muita gente deve conhecer como Greg de Steven Universe. E ele chega para substituir o icônico e saudoso André Belissar, que deu voz ao Pyrolito durante as 8 temporadas da série original. Não tem ninguém atrás dele. E para ser justo com vocês, não existe uma explicação oficial sobre o motivo dessa troca. Mas para falar a real, como saldo positivo, essa foi uma das mudanças que eu menos estranhei. Porque mesmo com uma voz diferente, o Milton consegue preservar muito da energia original do personagem, respeitando bastante o que veio antes e entregando a identidade que o personagem pede. O que eu não sei se dá para dizer muito sobre o próximo, Benson. E acho que esse aqui virou praticamente um consenso entre os fãs. E talvez a maior polêmica dessa nova temporada até agora. Escutem o Musculoso, ele tem muita experiência trabalhando aqui. Porque a voz do Benson tá muito diferente e eu arriscaria até que tá irreconhecível. E sinceramente, isso parece ser muito mais uma escolha criativa da nova direção brasileira do que qualquer limitação do próprio dublador. Afinal, a nova voz agora é feita pelo Marco Ribeiro e o currículo dele dispensa qualquer apresentação. O problema é que essa nova interpretação do Benson não tá diferente só da série clássica, mas também parece mais agressiva e ríspida do que até mesmo a versão original americana do personagem. My motorcycle! E claro, tudo isso ganha um peso ainda maior quando a gente lembra do legado deixado pelo Ricardo Schnetzer, que interpretou o Benson durante 8 temporadas, mas que infelizmente faleceu em fevereiro desse ano. Meu nome é Benson Dan-Wood. Mas dito isso, eu também acho bem importante que a gente saiba separar a crítica de ataque pessoal. Porque sim, muita gente tá criticando essa nova voz e com razão, mas no momento em que isso vira ataque direcionado aos profissionais envolvidos, a discussão meio que deixa de ser sobre a nova série e no fim do dia vale sempre lembrar que esses personagens não existem na vida real. Rigby. Mas depois de tanta polêmica, é bom demais saber que pelo menos o Rigby continua com a mesma voz e principalmente a mesma essência lá de 2010. Eu queria poder fazer coisas maneiras assim. Tudo isso graças ao Charles Emanuel, e o melhor de tudo é que essa confirmação acabou trazendo um certo alívio para os fãs, principalmente depois do desespero que foi descobrir que o Charles nem tinha sido chamado para dublar o Rigby no Fortnite aqui no Brasil. Então ver ele oficialmente de volta em As Fitas Perdidas acabou funcionando quase como uma garantia de que parte da identidade original da série ainda estava intacta, que eles estavam ouvindo os fãs, e por sorte que o Rigby ia continuar com a mesma intensidade, timing e energia da série clássica. Mordecai. O Mordecai também continua sendo dublado pelo Sérgio Stern. E você perdendo tempo com o pudim vencido? E bro, é impressionante como ele continua dando vida ao personagem com a mesma intensidade depois de ficar quase 10 anos sem interpretá-lo em um episódio. E eu acho que o que mais me pega nessa dublagem é justamente como ele não só nasceu para interpretar o Mordecai, como também é fã declarado da série, e isso acaba aparecendo naturalmente na performance dele, independente da intensidade da cena. Musculoso. Mas acho que sobre esse aqui a gente precisa conversar um pouco mais, porque a voz do Musculoso também foi uma das mudanças que mais dividiram os fãs. E um dos ricaços escondeu $100 numa delas. Quem tá dando vida ao personagem agora é o Rodrigo Antas, que muita gente provavelmente conhece de vários outros trabalhos famosos, incluindo o próprio Bart Simpson. E acho que a situação aqui lembra bastante a do Benson, principalmente porque essa troca também ocorreu depois do falecimento do dublador original do personagem. Minha mãe! Funcionou! E claro, eu tô falando do grande Flávio Bach. E embora as vozes do Flávio e do Rodrigo sejam realmente diferentes uma da outra, eu ainda sinto que os dois conseguem conversar bem com a proposta original do Mitchell. Principalmente porque ambos têm esse tom mais grave e explosivo que sempre fez parte do Musculoso. You know who I feel sorry for? My mom! Então talvez seja justamente por isso que a reação do público tenha ficado tão dividida. Porque eu já vi comentários de fãs mais puristas dizendo que com mais um tempo conseguiriam aceitar de boa essa troca. Então aproveita e já me conta aqui nos comentários qual foi a sua opinião sobre essa nova voz. Saltitão.
Já a situação do Saltitão é uma das mais curiosas de todas, porque tecnicamente a voz dele mudou, mas não exatamente do jeito que aconteceu com os outros personagens. Se não bate com força, a carne não O gosta. que aconteceu foi que o Maurício Berger voltou a interpretar o personagem depois do revival, mas muita gente esquece que ele nem sempre foi a voz original do Saltitão. Na verdade, ele só assumiu o personagem depois da terceira temporada, substituindo o Ricardo Juarez. Então, no fim das contas, essa nova voz dele também acaba sendo uma voz clássica da série. E pra falar a real, pelo pouco que a gente ouviu até agora, parece totalmente dentro do esperado e bem próximo da energia que o personagem sempre teve. Margaret. Sobre a Margaret, eu acho que essa talvez seja a situação mais delicada de todas, porque sendo bem sincero, de todas as mudanças dessa nova fase, essa foi a que mais pesou pra mim quando eu descobri a história por trás. Porque quem tá dando voz à personagem agora é a Bia Menezes, e ela chega com uma missão muito especial: continuar o legado da própria mãe, a lendária Ana Lúcia Menezes, que infelizmente nos deixou lá em 2021, mas que deixou também uma marca lendária na dublagem brasileira, sendo um daqueles nomes que marcaram a infância de literalmente uma geração inteira. Puxa, eu tenho tanta coisa pra te contar. E sinceramente, eu acho que a Bia tirou isso de letra, porque além de respeitar muito a essência original da Margaret, ela ainda conseguiu elevar um episódio que muita gente estava menosprezando antes mesmo de sair, inclusive eu. Mas no fim das contas, acabou sendo um dos mais divertidos e bem dublados desse primeiro bloco. Imagina os fresquinhos de hoje. Mas cara, a gente ainda tá bem no começo da temporada. O quadro completo de personagens recorrentes ainda não apareceu totalmente, mas eu acho que as mudanças mais significativas da dublagem até agora foram essas. Ainda assim, a gente já teve participações da Aileen, que continua sendo dublada pela Cristiane Monteiro, Sem chance, eu não vou desistir. do Fantasmão, que segue com Gustavo Nader, Nós somos melhores amigos, ele me conta tudo. e até do Antipyrolito, que também marcou o retorno com uma participação especial do Felipe Albuquerque. É perigosamente divertida. Então agora só resta curiosidade para descobrir como vão funcionar as vozes da CJ e de outros personagens que ainda vão aparecer ao longo da temporada. Antes de terminar, eu preciso dizer que eu vi muita gente comentando também sobre a mixagem de áudio dos episódios, principalmente em relação ao volume das vozes comparado com os efeitos sonoros e a soundtrack. O que rolou foi que uma galera disse que algumas cenas parecem meio desbalanceadas na televisão, como se a voz dos personagens estivesse afundada no meio do resto do áudio. E infelizmente sobre isso eu não vou conseguir opinar porque eu acabei assistindo pela HBO Max no computador com fone, mas como foi uma reclamação recorrente entre os fãs, eu acho válido mencionar também. Mas agora eu quero saber qual foi a sua opinião sobre essa nova dublagem, como estão as suas expectativas pro restante das Fitas Perdidas, e aproveita também para assistir minha review completa da nova temporada aqui no canal, caso ainda não tenha visto. Aqui é o Soluço, e valeu, plebs.